tendo uma movimentação para ver se o próximo Papa é um sujeito à direita do trono de Pedro, à direita do Francisco. As pessoas que tentam influenciar o pensamento dos 133 clérigos aí receberam esse dossiê apócrifo, se chama Relatório do Colégio dos Cardeais, e oferece perfis de 40 candidatos papais, incluindo uma análise de suas posições em tópicos como bênçãos para pessoas do mesmo sexo, ordenação de diaconisas e os ensinamentos da Igreja sobre contracepção. O subtexto é para escolher um Papa direitista. O relatório do Colégio Cardinalício está disponível gratuitamente online, mas também foi produzido em formato de livro de grande formato. O cardeal aposentado falou à CNN que recebeu uma cópia impressa. Esse projeto foi liderado, aí se descobriu aí, embora eles não assinem, tá? Mas aparentemente 2 jornalistas católicos, Eduardo Pente, do Reino Unido, e Diane Montanha, dos Estados Unidos. E ela entregou o livro aos cardeais, a Montanha, que entram e saem das reuniões pré-conclave, disse a Reuters. Os autores do relatório afirmam ter produzido o recurso para ajudar os cardeais a se conhecerem melhor e que ele foi compilado por uma equipe internacional independente de jornalistas e pesquisadores católicos. É cascata, mentira. O documento que antecede o conclave em que os cardeais não se conhecem bem e têm usado crachás durante as reuniões, está disponível, inclusive online, eu dei uma olhada aqui. É uma tentativa de influenciar, né, os cardeais. O Trump também, outro dia se fantasiou de papa, tal. O Macron tem falado muito aí para ver se influencia no sentido de um papa mais progressista, mais no perfil do Francisco, mas está todo mundo querendo tirar um pedaço aí desse homem, né, que sucederá ao Francisco e tem ainda um grande poder, porque a igreja ainda tem muita influência no mundo. Como é que você vê isso aí, meu caro Romero Venâncio? Há um risco de termos um novo Papa de direita? O risco existe. O risco existe, e veja, Kiko, esse dossiê, ele não é propriamente uma grande novidade, né? Veja, a extrema-direita católica no mundo, tendo seu epicentro nos Estados Unidos, ela não só cresce, ela tem dinheiro, ela tem apoio governamental e extragovernamental, eles produzem muito. Vou dar um exemplo aqui. Há um jornalista católico desses recém-convertidos chamado Taylor Marshall. Esse cara tem um livro chamado Infiltrados. Esse livro foi publicado aqui no Brasil, não é? E por uma editora de direita, inclusive. Uma coisa, um fenômeno muito presente no Brasil desde 2013 são essas editoras assumidamente de direita, em que ele trabalha exatamente nessa perspectiva, né? Semelhante a esse dossiê que você fala aí, que de fato não surpreende. Por que não surpreende? Porque essas ideias, elas são importantes para influenciar esses cardeais, não é? A ideia de dossiê, a ideia, por exemplo, da igreja relacionada com maçonaria, a igreja relacionada com máfia, posição desses cardeais sobre aborto, sobre união de pessoas do mesmo sexo, ordenação ou não de mulheres e tal, são temas que, de fato, vão permear esse conclave. Era inevitável, né? Primeira coisa. A segunda coisa é a herança do próprio Papa Francisco, não é? Não será uma herança fácil, independente da posição do cardeal eleito, né? Foram 12 anos de um papado muito intenso, né? De um papado, inclusive, muito presente dentro da igreja. O Papa, ele fez uma série de reformas dentro da igreja e também para fora da igreja. O Papa, para fora da igreja, teve um comportamento de estadista que foi muito, muito importante na relação do diálogo interreligioso, a questão da fome, a questão da xenofobia, a questão do, por exemplo, o Papa dos imigrantes. Nunca um Papa falou tanto de imigrantes como esse Papa, né, no momento tão decisivo, né? Um Papa contra em que... Contra a guerra também. Claro, um Papa pacifista desde o início, um Papa que se encontrou com xiita, foi em mesquita, tinha um diálogo aberto com o Oriente Médio, um Papa que abriu diálogo com a China. O Papa é criticado até por abrir diálogo com a China. O Papa teve um desses cardeais papáveis, né, o Parolin, teve responsabilidade, inclusive, de abrir um diálogo que desde 49 não se tinha com a China.
Desde 49 havia um problema, desde a Revolução Chinesa e tal, né? A China se fechou para o catolicismo, até por conta da presença dos jesuítas antes da Revolução de 49. Então, assim, um Papa que deixa uma herança muito grande, então não é novidade esses dossiês. Agora, veja, o impacto desses dossiês, para mim, ainda é uma incógnita. Veja, o Papa Francisco, ele emplacou 108 desses 133 cardeais. Não é pouco. É claro que, veja bem, o Papa Francisco está morto, né, tal, esses cardeais não têm esse compromisso absoluto com ele, mas foram 108 cardeais. 108 cardeais de perfil moderado, nenhum de extrema-direita, nenhum com o perfil, por exemplo, desse cardeal Sará da Guiné, nenhum com esse perfil, né, nenhum com o perfil do cardeal Boric dos Estados Unidos, que são os dois mais, eu diria, mais reacionários que tem. Agora, veja, a igreja, Kiko, é uma instituição monárquica, né? Então a gente não pode. Eu acho que é a última monarquia absoluta do mundo, inclusive, né? É monarquia absoluta e tal. Então, com esse segredo todos que temos, porque, por exemplo, o conclave, ele ocorrerá, como sempre ocorreu, no mais absoluto segredo. Pouco se sabe do que vai sair dali. Inclusive o seguinte, olha, de todos esses cardeais que são papáveis, se aparecer um que ninguém sabe quem é, não será surpresa. Porque em conclave tudo é possível, inclusive nada. É impressionante como o conclave ele é por conta de todo esse ritual de segredo que há. Por isso que esse dossiê pode influenciar e pode não influenciar. É isso que nós podemos fazer em termos de avaliação. É isso. Pois é. Diga lá, Vinícius. Não, pode falar aqui, depois eu quero fazer uma outra pergunta. Não, o Parolin, por enquanto, está sendo tratado como o principal favorito. Sim. Ele, né, é italiano, lá eu estava vendo até na cidade onde ele estava mais atuante, tem diversas manifestações da obra dele lá. Ele está como um nome bastante alinhado com o Francisco. Isso significa que dificilmente a igreja vai dar um cavalo de pau, ou você acha que isso é possível? Você já falou um pouco, mas o fato dele ser um dos favoritos não indica, ele pode hoje, aliás, já ter bastante voto, 40. É o que está se estimando para ele começar o conclave. O que significa esse favoritismo do cardeal Parolin, na sua opinião? O favoritismo dele é real. Eu diria, do ponto de vista do número de votos... O Lula também, tá? É o favorito do Lula. Sim, veja bem. Ele é favorito, é fato. Pesa a favor dele alguns dados que eu acho importantes. Vamos lá. Ele ser italiano, não é? Isso pesa porque, veja, o papado está fora de um italiano já faz um relativo tempo, hein? Desde João Paulo II, que você não tem um Papa italiano, né? Isso pesa pelo número de cardeais italianos e pelo número de cardeais, quando junta Itália e Europa, aumenta o número de cardeais, isso é um fato. Depois, ele foi um cardeal que teve um papel importante no diálogo com a China, ele é um cardeal de grande presença no Vaticano, ele é um cardeal de carreira, tipo assim, ele não é um homem de paróquia, ele não é propriamente um pastor, ele assumiu muito pouco tempo paróquia, então assim, ele é um cara ligado à diplomacia, né, ligado a esses diálogos fora, inclusive, da Europa, ele é um cara que conhece muito a Europa, ele é um cara muito preparado intelectualmente, que eu acho isso muito importante, ele é muito preparado. Agora, veja bem, ele não está só entre os italianos, então o que pesa contra ele é que ele não está só, digamos assim, existem outros cardeais, como Zuppi, por exemplo, que é muito importante, inclusive do ponto de vista político, até mais avançado, ou apresenta-se mais progressista que ele. Agora, o cardeal Parolin, ele representa uma não mudança em relação à política de Francisco. Obviamente, ele não tem o carisma do Papa Francisco, não tem, isso é notório e tal. Agora, ele representa, de fato, uma certa continuidade, ele representa uma posição moderada, não é? No máximo progressista, é o que a gente pode obter desses cardeais, porque, veja, essa ideia de cardeal revolucionário e tal, é muita ingenuidade, eu não trato com essa categoria, porque não pertence. Veja, uma instituição monárquica, ela não pode ter figuras revolucionárias, não faz o menor sentido, né? Agora, eles podem ter posições mais progressistas em relação a alguma coisa, né? A palavra progressista é sempre uma palavra relacional, né? Em relação a alguma coisa. Por exemplo,
em relação ao Concílio Vaticano II, em relação à modernização da igreja, em relação às pautas contemporâneas que vão de guerra à união de pessoas do mesmo sexo. É aí que você considera alguém progressista, né? É nesse sentido, na igreja principalmente. Ou um conservador, quando ele posiciona contrário a isso. Então, você tem cardeais que têm essa posição. Então, o Parolin, de fato, ele é favorito. Agora, não nos surpreendamos se nenhum deles se tornar papa. Nenhum deles, isso não é surpresa, tá certo? É isso. Pode ser o Ciro Gomes, então. Você acha que tem chance do Ciro? Não, esse vai esperar um pouco mais. Ele vai esperar um pouco mais. Não é dessa vez, calma.